Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um tutorial de como desenhar no Photoshop utilizando o mouse. Eu vou fazer aqui um tubarão branco, né, do zero. Eu vou apenas pegar uma imagem de referência. Todo desenhista precisa de uma imagem de referência, seja uma foto, um desenho, seja uma foto do seu celular ou da internet, ou até uma imagem pré-definida na sua cabeça, não importa. Você precisa de uma referência para poder ilustrar, para poder desenhar. Eu tirei uma imagem da internet. Olhando para ela eu vou desenhar, fazer a minha ilustração. Se você quer este vídeo na íntegra, sem cortes, ele sem edição, sem nada, esse vídeo é mais de 2 horas. Tá? Uma hora o computador deu uma travada ali, é um negócio meio cansativo, é por isso que eu não vou postar o vídeo na íntegra aqui no meu canal. Mas se você quiser, coloca aí no comentário que eu posso colocar ele no meu canal sem problemas, tá? Esse vídeo aqui eu coloquei ele em câmera rápida e à medida que as coisas vão acontecendo eu vou explicando, tá? Vamos lá. Eu puxei uma imagem na internet, como eu falei, vou criar um arquivo em branco, do zero. É importante você criar um arquivo já com alta resolução, porque depois não tem como alterar. E se você quiser imprimir o seu desenho, você vai utilizar essa escala de cor, CMYK. Se você quiser somente visualizar ele no computador, no celular, enfim, só na internet, você vai utilizar a escala de cor RGB. Tá? Então eu criei o arquivo, vou puxar a foto que eu salvei na internet, vou criar um layer separado, aqui, um layer em branco, transparente, vou utilizar o pincel e olhando para a foto vou começar a desenhar o meu tubarão. Tá? Primeiro eu vou me preocupar em desenhar apenas este formato, este contorno. Tá? Eu não estou preocupado com os efeitos de dentro aqui do tubarão, somente o contorno. Lógico, não vai ficar parecido no início, porque com o mouse é muito difícil você ter essa precisão. Depois nós vamos refinar esse formato aqui com uma outra ferramenta, remodelar. Tá? Assim como você desenha com o papel, às vezes você precisa apontar o seu lápis, para ele ficar mais fino, para você ter mais precisão. Aqui no Photoshop você também pode aumentar a ponta do seu pincel ou diminuir para ter mais detalhes de acordo com o que você está fazendo. Sempre, como você está pintando com o mouse, você vai escolher esta opção aqui, a esfumaçada, nunca esta, tá? Sempre essa, porque o seu traçado vai ficar assim, ó, mais esfumaçado, mais disfarçado. Se você escolher essa opção aqui, você vai ter que ter uma precisão que você não vai ter com o mouse, então não vai ficar legal, tá? Então aqui você vai também ter a opção de controlar a intensidade da cor. Se eu quiser 100% da cor, eu vou colocar aqui 100%. Agora se eu quiser tons mais fracos, eu vou diminuindo aqui a intensidade. A cor vai ficando mais fraca, mais transparente, tá bom? Bom, uma vez que eu já tenho aqui mais ou menos o formato, a sombra, vamos dizer assim, do meu tubarão, eu vou começar a modelar com esta ferramenta, que é o Smooth Tool. Então agora é como se fosse brincar de massinha. Eu vou começar a puxar, repuxar de fora para dentro, de dentro para fora. E aqui também eu vou ter a regulagem aqui do tamanho da mãozinha. Se eu quiser atingir uma área grande, eu vou aumentar. Por exemplo, para fazer esses detalhes aqui da nadadeira, aqui da cauda, eu preciso fazer ela fina, como ela está aqui. Ela está mais fina, mais bem trabalhada. Então, são detalhes que se eu fizer aqui com a ferramenta grande, do jeito que está aqui, no que eu for puxar aqui a mãozinha para remodelar aqui essa cauda, eu vou puxar o tubarão inteiro. O tubarão vai se contorcer todo, não vai ficar legal. Então, eu tenho que diminuir aqui, para eu poder entrar aqui nessas áreas e remodelar só essa parte, sem afetar o que está em volta. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo ali nesse momento, olhando sempre para a foto, isso é muito importante. Quando eu for fazer detalhes, eu sempre dou um zoom, para eu poder ter mais precisão. Como eu falei, com o mouse é difícil você ter precisão, então eu dou um zoom. Pode reparar aqui que eu estou utilizando a ferramenta bem pequena, eu diminui bastante a ponta para ter acesso a essas áreas aqui restritas, tá? Sem afetar as outras áreas, e eu vou sempre variando o tamanho da minha ferramenta. Hora eu aumento, hora eu diminuo. Tá? Então, uma vez que eu já tiver a sombra, vamos dizer assim, essa parte básica feita, eu vou começar a criar os efeitos. Tá? Então, eu vou começar a fazer aqui os efeitos internos.
Então, cada efeito que eu tenho aqui, cada elemento que eu tenho nessa composição, o olho, a narina, os dentes, a boca, essas faixas luminosas, para cada efeito aqui eu vou criar um layer diferente. Por que que eu não vou criar tudo, fazer tudo no mesmo layer? Tá? Porque vamos a um exemplo, se eu estou fazendo aqui tudo no mesmo layer, então eu fiz o olho, então eu fiz aqui essa parte mais clara, essa sombra aqui, só que eu não gostei muito do formato desse olho, então eu vou remodelar ele com a mãozinha. Só que como está tudo no mesmo layer, eu não vou conseguir mexer somente no olho. No que eu começar aqui a amassar o olho, amassar aqui as coisas, vai mexer tudo tudo que estiver em volta aqui vai ser afetado. Tá? Então, para eu conseguir trabalhar com esses elementos de forma isolada, eu vou criando layers diferentes. Então, se eu tiver um layer somente para o olho, eu posso muito bem pegar aqui essa mãozinha, mexer nela, eu só vou alterar o olho. Se eu quiser apagar, eu apago, eu só vou apagar o olho. Então é por isso que eu vou criando, né, diversos layers para eu conseguir trabalhar com essas partes de forma isolada, vai ficar mais fácil, tá? Bom, e para eu conseguir pintar dentro do contorno do meu tubarão, sem fazer isso que eu acabei de fazer aqui agora no vídeo, ó, sem vazar, sem sair para fora, né? Porque é difícil você ter esse controle com o mouse, é quase impossível. Eu vou fazer o que eu estou fazendo, ó, eu vou criar uma seleção, né? O que seria uma seleção? Então eu criei aqui um novo layer por meio desta opção, que eu vou começar a fazer os efeitos, com o Ctrl, segurando o Ctrl, tá? Se você tiver o Windows, se você tiver o Macintosh, é o comando. Segurando o Ctrl, eu venho, posiciono o mouse aqui no layer de baixo, que é o layer de base, né, o layer principal, o tubarão. Vou posicionar o mouse aqui e vou clicar uma única vez. O que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Meu layer de baixo, que é o tubarão, vai ficar selecionado. Então agora eu posso vir com um pincel e começar a pintar aqui fora, que não vai acontecer nada. Eu não vou ter como errar. Só vai pintar se eu tiver aqui dentro, tudo que tiver dentro da seleção, né, vai pintar. Fora não vai acontecer nada. Então eu vou ter essa segurança, tá? Então é o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou pintando aqui essas áreas com conta-gotas. Eu vou pegando essas diferentes tonalidades e vou trabalhando. Tá? Isso é muito importante, como eu falei, e vou criando diversos layers, né? Aqui ó, um layer da boca, agora eu vou criar um layer para o olho, um outro layer eu vou criar para o nariz. E é muito importante você manter essa proporção. Né? O que eu quero dizer com proporção? Né? Essa distância aqui ó, do olho para a boca. Né? Se você reparar aqui também, ó, a boca ela ultrapassa o olho, ó, tá vendo essa linha do olho? Né? O meu olho não está aqui, tá vendo? Se eu fizer um olho aqui, ele vai ficar totalmente fora da realidade, do que eu estou vendo aqui. Então, essa proporção, né, a distância dos objetos, tudo isso, né, o seu olho ele tem que estar muito sensível. Não só a proporção das coisas, mas também a diferença nas tonalidades, porque o tubarão ele não tem uma cor única, ele tem diversos tons. Uma hora ali é mais escuro, como eu estou fazendo aqui, outra hora é mais claro, ó, mais perto do olho ele tem aqui uma parte mais escura, tá vendo? Então é tudo isso que eu estou fazendo. É porque senão o seu desenho ele vai ficar chapado. Então quanto mais você conseguir, né, notar essas diferenças na tonalidade da foto, do seu desenho, mais você vai conseguir passar uma sensação de volume, né? Uma sensação de realismo, de tridimensionalidade. Tá? E da mesma forma que eu fiz no início, quando eu estou fazendo esses efeitos, nota que por enquanto o desenho está tosco. Mas eu vou começar a fazer e eu vou começar a refinar como eu fiz. Tá? Eu vou fazendo e depois eu vou refinando, eu vou modelando, eu vou alterando. Nota que aqui eu estou fazendo os detalhes do nariz, estou visualizando a foto, fazendo ali toda essa textura do nariz. Ali como eu fiz, né, com aquela parte do tubarão que eu selecionei, né, o tubarão para eu não ultrapassar as delimitações ali do contorno do tubarão, eu vou fazer também com o olho, né, com os objetos menores. Tá? Pode ver que eu selecionei somente o olho aqui. Então os mesmos recursos que eu estou utilizando. Por exemplo, eu vou fazer a pálpebra do tubarão, só que como que eu vou fazer uma pálpebra e ter a precisão para não ultrapassar o olho? Eu vou utilizar aquele mesmo recurso, eu vou criar um layer acima do olho,
Com o Ctrl segurando, eu vou clicar aqui, selecionei o olho, agora sim eu posso fazer a pálpebra com a segurança de que eu não vou estar ultrapassando, né, a delimitação ali, o contorno do olho. Utilizando os mesmos recursos também, eu venho com a mãozinha, começo a remodelar o formato da narina, do olho, da boca, tá? Enfim. Nessa parte dos dentes, é muito legal frisar aqui que pode ver que como eu estou desenhando com o mouse, ó, o dente está todo tosco, né? O dente não ficou legal. Mas, né, eu vou ter uma outra opção também de refinamento aqui, que eu utilizo bastante, inclusive, que é a borracha. Eu posso também remodelar com a mãozinha esses dentes? Posso, mas eu também tenho a borracha. Então eu posso ir aqui afinando, como se fosse ali uma faca. Eu vou cortando o dente, eu vou afinando com a borracha. Eu vou afinando aqui, tá? Eu vou refinando, vamos dizer assim, né, o meu desenho com a borracha. Eu posso ir cortando aqui os contornos e modelando o dente de acordo com a foto, tá? Da mesma forma que eu tenho com as outras ferramentas, na borracha eu vou ter a opção de escolher ela esfumaçada, e devo escolher ela esfumaçada, porque com o mouse, se você escolher a opção ali precisa, não vai ficar legal essa borracha, ela tem que ser esfumaçada. Vou ter a opção de aumentar ou diminuir, de aumentar a força da borracha ou diminuir a força da borracha, né? Então, eu tenho os mesmos recursos em todas as ferramentas praticamente. Aqui o que eu fiz, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui essa opção, em que eu selecionei o layer do dente, né? E eu mudei a cor. Você viu que ficou vermelho, né? Os dentes, tá? Os dentes ficaram vermelhos, tá? O que eu fiz aqui? Eu utilizei aqui, ó, no layer do dente, essa opção. Eu cliquei aqui em função e eu apliquei Color Overlay. Automaticamente ele joga o vermelho, mas aí eu posso alterar as cores. E aí com o conta-gotas eu fui escolher essa cor aqui do dente do tubarão para aplicar a mesma cor do dente. Só que uma coisa, eu notei que o dente do tubarão, né, ele tem uma coloração diferente, assim, ele não pode ver que ele tem tons diferentes, né? Pode ver aqui que ele tem partes mais claras, mais escuras. Então eu fiz tudo isso daqui para ficar o mais real possível. Fiz a gengiva. Então agora eu começo a trabalhar nesses detalhes individualmente. Eu começo a visualizar a foto e eu começo a aplicar esses efeitos de forma, né, individual. Tá? Então eu estou fazendo ali aqui aquelas fendas que o tubarão tem, né? Eu vou aplicando ali, ó, os efeitos de sombra e luz. Tá? Aqui, ó, tem sombras aqui. Tá? Eu estou recriando essas sombras. E pode ver que são sempre os mesmos recursos. Eu utilizo o pincel, depois eu venho aqui, modelo com a mãozinha, o formato. Aqui uma coisa interessante que eu estou utilizando um recurso interessante, tá? Pode ver que eu já mesclei todos os layers em um só. Tá? Como que eu fiz isso? Uma vez que eu já tenho mais ou menos o desenho quase pronto, vamos dizer assim, de uma certa parte satisfatório, eu vou selecionar todos os layers que eu criei segurando o Ctrl. Então eu vou clicando aqui nos layers, segurando o Ctrl, vou selecionando todos eles. Com o botão direito do mouse, eu vou clicar, ele vai me dar a opção de Merge Layers, de juntar todos os layers em um só. Aí ele vai virar um layer único. E agora eu vou trabalhar nesse layer único, tá? Então agora eu vou começar a aplicar luz e sombra. Então aqui, ó, se você reparar a ferramenta que eu estou utilizando, Dodge Tool, é para dar a luz. Então eu começo a ver aqui os pontos de luz, né, visualizando ali na foto, né, os pontos de luz, e eu começo a aplicar essa ferramenta com a mesma opção, como eu falei. Aqui eu vou ter a opção de regulagem, de tamanho da ferramenta, onde eu quero aplicar a luz, o tamanho, né, a intensidade dela, os mesmos recursos. E aqui eu vou ter a opção de mudar o tipo de luz que eu quero aplicar. Aqui eu estou utilizando a Midtones, que é uma luz mais branca, tá? Eu também tenho a opção de um outro tipo de luz que se chama a Highlights, que é uma luz mais forte, mais intensa, tá? Enfim. Né? E da mesma forma que eu tenho essa opção de luz, né, eu também tenho a opção de sombra. Né? Então eu posso aplicar ali sombras, tá? Então eu estou aplicando ali. Agora, se você reparar, eu mudei essa ferramenta, tá, para sombra, que seria o Burn Tool. Então, no mesmo local onde eu tenho aqui o Dodge Tool para aplicar as luzes, eu tenho essa mãozinha fechada que é o Burn Tool, onde eu vou começar a aplicar as sombras. Então aqui eu começo a aplicar as sombras também, ó, sombra aqui, aqui ó, um bom efeito de luz perto da boca,
né? Então eu começo a trabalhar com sombras e luz, utilizando essa ferramenta, o Burn Tool ou o Dodge Tool, tá? E uma vez que eu já tenho mais ou menos a imagem quase que finalizada, eu vou começar a trabalhar com o fundo. Então agora eu vou criar o fundo, tá? Nessa hora do fundo, galera, meu computador deu pau, tá? E o que aconteceu? Eu quis replicar mais ou menos essas linhas aqui de luz, só que o meu computador ele deu pau, não ficou legal, né? Então o que eu fiz? Falei, não, eu vou fazer alguma coisa mais simples, né? Um fundo só com degradê e pronto. Então aqui, né, eu joguei um fundo nesse primeiro layer, que é o layer de base, né, o fundo do meu desenho. Eu tirei aqui o cadeado, clicando 2 vezes, né, eu desbloqueei. Cliquei aqui para criar um layer acima, né, e nesse layer de cima eu vou começar a fazer os efeitos. Neste layer de baixo, que é o fundo, pode ver que eu apliquei aqui um efeito de Color Overlay através daquela opção e selecionei um azul claro. E depois eu vou começar, né, com o pincel, e aí eu vou variando aqui o tamanho do meu pincel, a pintar embaixo, a pintar em cima, fazendo um degradê, aqui um azul mais escuro, um azul mais claro, porque eu sei que no fundo do oceano, né, é mais escuro, e à medida que vai subindo ali mais próximo da superfície, né, vai ficando mais claro. Nota que aqui também, né, comecei a criar aqui essas nadadeiras que estão atrás do tubarão. Então todas as nadadeiras que estão atrás do tubarão aqui, ó, eu vou criar um layer abaixo do tubarão. Por que abaixo? Porque elas estão atrás, elas não estão na frente. Se eu criar um layer acima desse layer aqui e começar a pintar a nadadeira, ela vai começar a aparecer aqui em cima do tubarão. Não vai ficar legal, ela tem que ficar atrás. Então é por isso que eu criei um layer novo e eu joguei esse layer atrás do tubarão. E atrás é que eu vou começar a desenhar essas nadadeiras, para ficar um negócio real, para as nadadeiras ficarem atrás. Pode ver que as nadadeiras que estão acima, né, em cima do tubarão, que estão nessa parte visível aqui, né, pode ver essa nadadeira aqui desse lado, que está visível, eu já criei num layer acima. Por quê? Aí eu não posso jogar esse layer para trás, porque senão essa nadadeira vai se esconder atrás do tubarão. Então, como essa nadadeira está desse lado, aí sim eu vou ter que colocar este layer aqui dessa nadadeira acima do tubarão. E eu vou trabalhando da mesma forma, com a mãozinha eu vou lá, puxo, repuxo, vou aplicando os efeitos ali de sombra, luz e tal, e depois eu vou fazer a mesma coisa, eu vou lá, seleciono os layers e junto todos os layers em um só. Aí eu começo a trabalhar de uma forma geral nos detalhes, né? Utilizando aqui a ferramenta o Burn Tool, de sombra, o Dodge Tool, de luz, né? Até fazer a minha figura total, vamos dizer assim, completa. Uma vez que eu já tenho ela praticamente ainda finalizada, eu vou tirar de um outro desenho digital a minha assinatura, tá? Para assinar o meu desenho, isso é importante, né? Mostrar que fui eu que fiz. E depois eu vou trabalhar, por último, na tonalidade da cor, que seria o quê? Né? Se você reparar aqui, né, no Photoshop, eu tenho essa opção aqui, ó. Pera lá, deixa eu pegar uma imagem melhor aqui para finalizar, ó. Eu vou ter em imagem aqui no Photoshop a opção do Levels. Tá vendo aqui, ó, Levels. E aí eu vou poder editar a cor e deixar, vamos dizer assim, de acordo com a minha edição, com a tonalidade que eu quero, para ficar o mais próximo possível aí da realidade ou o mais agradável aos meus olhos. Tá bom? Então, assim, foi esse o resultado que eu cheguei em 2 horas de vídeo. Poderia continuar trabalhando para ficar mais real? Poderia, mas eu gostei desse resultado, finalizei e salvei ali no formato JPG. Depois, tá? Para ficar uma imagem eu poder postar nas redes sociais, postar, enfim, nos lugares, tá bom? Bom, então resumindo aí é isso, tá? O meu vídeo, o completo aí, se você quiser o vídeo na íntegra, sem cortes, sem edição, sem nada, coloca nos comentários que eu vou colocar aí, mas já avisando, tá? O vídeo é mais de 2 horas, é um vídeo um pouco cansativo, mas se você quiser não tem problema, eu posto pra você, tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.